que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz assim: tudo é possível ao que crê. Poucas vezes houve uma definição tão boa de fé como a que foi dada certa vez numa de nossas reuniões, por uma idosa, em resposta à pergunta de um jovem. Ele desejava saber como obter auxílio do Senhor na necessidade. No gesto bem característico seu, ela apontou o dedo para ele e disse com muita ênfase: você tem apenas que crer que ele deu, e está dado. O grande erro de muitos de nós é que depois de lhe fazermos um pedido, não cremos que fomos atendidos, mas começamos a ajudá-lo e a arranjar outros para ajudá-lo também, esperando para ver como ele vai fazer aquilo. A fé acrescenta o nosso amém ao sim de Deus, e então retira as mãos e deixa Deus acabar a sua obra. Essa é a linguagem da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma fé operante para dar graças por uma promessa, embora ela não esteja ainda alcançada, pois sabe que os vales de Deus são tão certos como a própria importância. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa fé que deixa Deus trabalhar. É exatamente uma fé consciente de alguém que está ouvindo muito bem o nosso pedido, que não só anotou o nosso pedido, mas como está sabendo muito mais e é poderoso para nos fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não está caduco ou com problema no ouvido ou tem Alzheimer, não. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que dentro da onisciência de Deus, antes que haja palavras em nossa boca, Ele tudo conhece. Ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece antes de virmos ao mundo, né? Ainda no ventre da nossa mãe, Ele já sabia os nossos questionamentos, as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E então esse Deus, na verdade, nos permite orar. Orar acreditando na sua bondade, no seu reino. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, nós começamos a vislumbrar um reino. Deus, desça com o teu reino sobre nós. E o reino de Deus é suficiente para poder abençoar, é suficiente para poder manifestar a glória dele em nós. E é quando nós, na verdade, conhecemos a Deus de fato, nós começamos a orar segundo alguém que conhece a Deus. Me lembro de uma história de um pastor, né? E antes, né, era um congresso, né? E de repente convidaram uma pessoa muito eloquente para poder, na verdade, falar. E essa pessoa começou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera-me pelo amor do teu nome. E aí todas as pessoas aplaudiram, e que bonito, que voz, fiquei encantado com sua voz. E depois tinha um velhinho lá no canto, né, um pastor bem velhinho, ele começou a recitar o mesmo Salmo 23, e diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E de repente as pessoas começaram a chorar. E muitas pessoas se emocionaram, choraram. E ali houve confissões de pecado. Pessoas que começaram a ver a grandeza, a glória de Deus, simplesmente por um velhinho recitar o Salmo 23. E aí então perguntaram, né, por que aquele, né, homem falou tão eloquentemente, as pessoas aplaudiram, mas a diferença daquele velhinho que tinha exatamente, né, falar do mesmo salmo, e as pessoas começaram a chorar. Aí exatamente o velhinho diz: olha, ele conhece bem, né, do Salmo 23, e eu conheço bem o dono do salmo, o pastor do salmo.
E eu quero te dizer que quando você conhece o pastor do Salmo 23, ele é um Deus que supre as suas necessidades. Ele é um Deus que faz você descansar. Ele é um Deus que te dirige, te conduz. Porque você às vezes pode até se emocionar por alguma coisa bonita que você ouve, mas o fato é a sua experiência com Deus. É quando você desenvolve uma habilidade de ouvir Deus, assim como a ovelha, ela só ouve o pastor. Ela está atenta porque existem perigos, ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não temeria mal algum, porque o Senhor está com ela. É um Deus que te protege, é um Deus que te guia 24 horas, é um Deus que te dá promessas, é um Deus que está cuidando, não é um Deus que apenas vai te prometer algo, não. A sua caminhada já é uma caminhada de cuidado. Sinta-se cuidado como um pastor que cuida da sua alma. Sinta-se amado. Sinta-se de alguma maneira protegido, como um Deus que não só vai te dar aquilo que você ambiciosamente está talvez pedindo lá no futuro, como tampouco um Deus que de alguma maneira está te ensinando a conduzir e está te ensinando, na verdade, num caminho pelas suas veredas de justiça. E então é um Deus que te protege, que te guarda, que te guia, e ao mesmo tempo é um Deus que começa a colocar valores eternos dentro de nós. E então quando você vai para a oração, você não vai como um mendigo, ou então talvez como aquele que está ambicionando tantas coisas, e Deus vai falar, calma, eu sou o seu pastor. Eu vou cuidar até do seu pedido. Eu vou até te ensinar a pedir, e eu vou colocar paz, tranquilidade, para saber que eu estou te dando, para que de alguma maneira você não fique ansioso no meio do caminho, para que você não querer me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Quando Deus ordena o que nós temos que fazer, realmente nós temos que fazer, mas querer ajudar a Deus, querer dar uma mãozinha para Deus, eu tenho que fazer uma fezinha, eu tenho que jogar na loteria para ganhar dinheiro, para poder melhorar de vida, porque Deus não está me ajudando. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, eu tenho que fazer uma mandinga, eu tenho que fazer alguma coisa, uma simpatia para poder ajudar Deus. Não, Deus não precisa de ajuda, Ele é Deus, Ele é poderoso. O dia que você começar a descansar e saber que Ele é o Senhor e que de alguma maneira Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, então você começará a conhecer o Deus do Salmo 23. O pastor que cuida, o pastor que ampara, o pastor que protege, o pastor que livra do inimigo, o pastor que faz você descansar, o pastor que de alguma maneira faz você crescer, prosperar, sabendo que o cuidado dele é porque de alguma maneira você creu e colocou a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. A todo instante há um Deus que se preocupa com o seu pedido, sim, querido. E Ele pode dar sim, não ou espera, que é o clássico que nós conhecemos. Ele pode, na verdade, te dizer não e não. Ele pode te dizer sim e te dar. Ele pode te mandar você esperar, porque mesmo na espera, Ele quer te ensinar alguma coisa. E aí é confiança, é aprender que esse Deus Todo-Poderoso é um pastor querido, que é Pai, que cuida, que abençoa as nossas vidas. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua infinita misericórdia. Porque sabemos que os nossos pedidos e as nossas orações são certamente ouvidas pelo Senhor, e o Senhor jamais vai deixar de ouvir todas as nossas orações. Só que o Senhor vai ponderar exatamente cada uma delas, porque a cada oração, muitas vezes oramos de nós mesmos, oramos conforme o nosso coração egoísta, às vezes oramos conforme a nossa mentalidade, porque não aprendemos ainda o cuidado do Senhor na nossa vida. E então ensina-nos a orar como Jesus, ensina-nos a estar atento a tudo que o Senhor quer fazer em nós, trabalhe em nós, para que venhamos conhecer esse pastor bendito, para poder proteger-nos e para nos dar segurança de que o que pedimos em oração, segundo a Tua vontade, é cumprido pela Tua onisciência, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Então, Pai, cuide de nós, nos abençoe e nos ensine que em cada pedido nós acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais.
em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge. O Devocional Palavra de Vida tem essa mensagem de Deus ao seu coração. Você inscreva-se no canal, compartilhe com mais pessoas. Que Deus possa ser esse pastor a cada instante na sua vida. Que você aprenda a entender que Ele não está surdo, que Ele está ouvindo todos os seus pedidos e Ele está cuidando e caprichando para te abençoar cada dia mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.